Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. E você pode manter a sua Bíblia aberta. Estamos chegando ao fim, amém? Nós ficamos pensando assim, e o que virá depois desses dias? Dias onde fomos tremendamente abençoados pelo Senhor. Dias onde os céus estiveram abertos sobre este lugar. Onde o Senhor esteve revelando o seu coração, nos fazendo entender a sua vontade. Ficamos com aquele gostinho de quero mais. Mas o que esperar dos próximos dias? Eu queria que você pudesse declarar assim comigo, eu digo, os próximos dias são dias de cumprimento. Amém? Onde nós veremos em nossas vidas tudo aquilo que por direção o Espírito do Senhor nos trouxe nesses dias. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu fico impressionado com a maneira como Deus, Ele falou ao nosso coração. E já no primeiro dia, o Senhor, Ele esteve mostrando de uma forma ampla aquilo que de uma forma pormenorizada estaria nos falando nos dias seguintes. E o Senhor falou de uma forma muito clara para cada um de nós que é o Espírito do Senhor que deve governar a sua igreja, amém? E nós entendemos de uma forma também muito clara que a partir dos 5 ministérios, esse governo ele vai se consolidando de maneira que a igreja do Senhor venha a ser edificada e o reino de Deus ele venha a ser expandido, aleluia. Agora eu tenho entendido também que todo governo ele precisa de fundamento, amém? E foi essa palavra que o Senhor Ele trouxe ao meu coração para que pudesse compartilhar com a igreja nessa noite. Diga assim comigo, fundamentados na fé. Tudo que temos recebido até então precisa ser fundamentado e fundamentado a partir da fé. E o capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. O enredo nos mostra que pela fé, homens e mulheres de Deus realizaram feitos extraordinários. É interessante que a palavra vai dizer nesse capítulo que alguns desses homens, a terra não era nem mesmo digno de recebê-los. E tudo que eles fizeram por meio da fé ou fundamentados na fé. E o que eu queria que você pudesse pensar comigo nessa noite é: o que é a fé? Como defini-la? Como se mover por ela? E eu entendo que juntos, pela orientação do Espírito e pela palavra, o Senhor há de falar ao nosso coração nessa noite, amém? Quantos desejam continuar a ouvir a sua voz aqui? Então, assim com as mãos estendidas como você está, ore por mim nesse momento, para que eu seja a boca do Senhor, o profeta do Senhor à sua vida nessa noite, que a voz do Senhor seja ouvida em nome de Jesus. Papai querido, nós te glorificamos pela vida do anjo desta igreja que o Senhor nos deu como um presente, uma dádiva excepcional.
Nós louvamos pelo exemplo que ele tem sido. Nós louvamos, Senhor, pela tua graça derramada, abundante e reconhecida na vida dele. E hoje nós queremos te agradecer, porque o Senhor estará usando o teu filho para falar para a tua igreja, para ministrar a cada um de nós aquilo que vem diretamente do teu coração, e aquilo que será, Senhor, a consolidação desta semana em que estivemos ouvindo a tua voz. E assim o Senhor estará dando todo o direcionamento para a tua igreja, para cada um de nós, em o nome de Jesus. Assim concordamos e agradecemos. Hoje, Senhor, por mais que ele tenha meditado, por mais que ele tenha pensado ou planejado, que venha diretamente do Senhor, por meio do teu Espírito Santo, para que ele venha ministrar ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que é a fé? Como defini-la? Como se mover por ela? Eu queria que você observasse comigo o verso 1 do capítulo 11 de Hebreus, quando a palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aleluia. A palavra do Senhor está declarando para nós que fé é certeza, e certeza aqui é firme fundamento de coisas que se esperam, e também convicção. E convicção aqui é prova das coisas que não se veem. Aleluia. Meus amados irmãos, fé aqui no original é confiança. Fé aqui é firme persuasão, é crença. Fé aqui é crença confiante na verdade. A fé aqui, ela pode ser entendida como veracidade. Portanto, o que a palavra do Senhor está declarando para nós é que a fé, ela é a certeza ou o firme fundamento. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Por firme fundamento nós entendemos essência. Nós entendemos aquilo que é colocado por baixo, a partir do qual todas as coisas elas serão construídas. Nós entendemos aqui o firme fundamento como fundação, como origem, como princípio. Então o que a palavra do Senhor nos faz entender, a ideia aqui é que a fé é a qualidade que leva alguém a suportar algo ou a empreender algo. Amém? Mas de que maneira? Com firmeza, com coragem, com confiança, porque a fé é aquilo que subsiste por si mesmo. E a fé, sendo aquilo que subsiste por si mesmo, está sob qualquer aparência, realidade ou natureza. A fé, meus amados irmãos, é a própria palavra de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga: a fé é a própria palavra de Deus. As Escrituras declaram: disse Deus, haja e houve. Amém? Portanto, a fé, ela é a própria palavra de Deus, mas a fé também é convicção. E essa convicção aqui é prova no sentido de evidência, prova no sentido de certeza fortemente estabelecida. Portanto, quando o Senhor declarou que assim seja, assim foi. E é exatamente sobre essa palavra que nós devemos fundamentar a nossa vida, amém? A fé, portanto, sendo essa certeza, confiança, crença e também a convicção, ou essa certeza fortemente estabelecida, quando ela é colocada sob fundamento, como base, como a origem, como princípio do nosso viver, ela nos leva a alcançar testemunha. É exatamente isso que diz o verso número 2, assim: olha, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aleluia.
Portanto, o testemunho aqui nada mais é do que o resultado da fé. Portanto, quando nós vivemos a nossa vida baseados ou basilados nessa certeza, nessa convicção, nessa esperança, nessa palavra que ela é a palavra de Deus, a palavra de Deus nos faz entender que como resultado dessa fé, nós vamos obter o bom testemunho, amém? Então o que era esse testemunho? Esse testemunho é aquilo que vem testificar daquilo que se viu, ouviu e conheceu. É isso que a palavra de Deus nos faz entender. O texto nos diz assim, olha, pela fé eles alcançaram um bom testemunho. A fé, portanto, gera testemunho e não o contrário. Muitas vezes nós queremos que a fé seja gerada a partir do testemunho, quando na verdade o testemunho é o resultado da fé. E essa fé é a palavra de Deus. Logo, o que vai gerar o bom testemunho na minha vida é a palavra de Deus, quando ela é origem e fundamento do meu viver. Ainda que nós possamos ser edificados por testemunhos, mas é a palavra da fé, é a palavra de Deus que me levará ao bom testemunho, amém? Pela fé, diz a palavra do Senhor, os antigos testificaram, os antigos testemunharam daquilo que se viu, daquilo que ouviu e daquilo que conheceu, aleluia. E sabe que talvez entender a fé seja um grande desafio para nós, porque muitas vezes nós simplesmente atrelamos a realidade da fé à mística, mas nós vamos perceber que a fé, ela é muito mais profunda do que isso. E olha o que diz a palavra no verso de número 3, a palavra diz assim, olha, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, aleluia. Quando a palavra está dizendo assim, olha, pela fé entendemos, ela está dizendo que a fé é conhecimento, ela está nos fazendo entender que fé é entendimento. E sabe qual é o sentido dessa expressão entendimento aqui? Ela significa exercitar a mente. Agora observe, no sentido de observar, entender, dar ouvidos, considerar, ver com os olhos. Então a palavra do Senhor está dizendo assim, olha, é você perceber, é você entender e você compreender que tudo que foi criado a partir não daquilo que existe, mas daquilo que não existe. Então quando nós fundamentamos a nossa fé nessa palavra criadora que trouxe todas as coisas à existência, então nós vamos entender. E quando de fato nós entendermos, nós não teremos dificuldade de nós nos entregarmos à vida em fé. Exatamente por isso que a palavra vai dizer para nós que fé é entendimento, mas que entendimento é esse? É o entendimento de que pela palavra de Deus, a palavra da fé, os mundos foram criados, assim diz as Escrituras. Se eles foram criados a partir daquilo que não é aparente, mas a partir daquilo que existe eternamente, é aí que nós devemos fundamentar a nossa fé. E quando assim fizermos, declara a palavra do Senhor, o resultado de tudo isso é: obteremos bom testemunho, amém? Então, amada igreja do Senhor, quando entendemos que é pela palavra da fé que nós devemos fundamentar a nossa vida, e quando nós nos alicerçamos nela, nós vamos expressar certeza, nós vamos expressar confiança, nós vamos expressar crença, convicção, e como resultado de tudo isso nós vamos testemunhar, aleluia. Mas testemunhar de quê? Testemunhar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos e daquilo que conhecemos.
Eu não estou falando do testemunho, mas eu estou falando da palavra da fé. Você está me compreendendo? Amém? Aleluia. Não teremos então dificuldade para oferecer ao Senhor maior sacrifício. Você consegue compreender isso comigo? Amém? Exatamente isso que diz a palavra no verso de número 4. A palavra diz assim: olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior ou mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio da fé, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Aleluia. A palavra do Senhor está dizendo que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A palavra de Deus vai dizer para nós que Abel ofereceu sacrifício a Deus com fé e Caim não. E por isso o seu sacrifício e também o próprio Abel, ele foi aceito diante do Senhor. Mas é interessante que eu quero chamar a sua atenção para essa expressão ofereceu. Essa expressão ofereceu significa exatamente ou literalmente entendimento de que ele me possui por patrimônio. Você consegue entender então porque ele oferece maior sacrifício? Porque ele tem entendimento, porque ele tem consciência plena de quem ele é e a quem ele pertence. E quando nós temos esse entendimento, nós não temos dificuldade em sacrificar, porque nós entendemos que aquilo que somos e aquilo que temos, a Ele pertence, amém? E é esse o estilo de vida a qual nós somos chamados a viver. Nós somos chamados a viver por fé. E quando nós vivemos por fé, nós temos o entendimento e então nos oferecemos como um sacrifício mais excelente. E qual é o bom testemunho nisso tudo? É que a palavra do Senhor vai dizer que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Querido, olha, oferta sem entendimento, oferta sem fé, é uma oferta que não é aceitável diante de Deus. É por isso que a palavra vai dizer que ele aceita Abel e como consequência a sua oferta. Somente quando são oferecidos com fé, os sacrifícios e os serviços dos homens, eles agradam a Deus, amém? O Senhor, Ele tem declarado à sua igreja que é tempo de se mover a partir dos 5 ministérios. Mas o que o Senhor está dizendo para nós é que com entendimento, nós devemos assim nos mover, aleluia. Então olha, a fé, ela oferece mais excelente sacrifício, aleluia. Quando nós temos tal entendimento, nós não resistimos, mas nós nos doamos completamente. Então a palavra de Deus, ela nos faz entender que sacrifícios aceitáveis diante de Deus são os sacrifícios oferecidos por meio da fé, aleluia, glória a Deus. Mas a palavra também vai nos ensinar, e nós temos exemplo de tantos homens e mulheres aqui, nós tomamos apenas alguns. E eu queria chamar a sua atenção para alguém que a Bíblia destaca. E no verso número 5, a Bíblia fala sobre ele, foi Enoque. A palavra diz assim, olha, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de quem havia agradado a Deus, aleluia. Queridos, a Bíblia vai dizer para nós que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Isso é extraordinário. Mas eu quero chamar a sua atenção para que o tempo quando a palavra declara acerca de que Enoque andou com Deus, é exatamente uma época em que a idolatria estava emergindo. A idolatria estava tomando o seu lugar na terra. E num momento, ou num tempo, ou numa época de idolatria, a Bíblia vai dizer para nós, Enoque andou com Deus, aleluia.
Ou seja, olha, num tempo onde tudo estava desregrado, aonde o Senhor que deveria ser adorado não era, mas outros estavam tomando esse lugar, Enoque viveu de acordo com a vontade de Deus. Enoque, ele andou com Deus, e é impossível andar com Deus se não for por meio da fé. E a palavra de Deus vai dizer assim, olha, por isso ele obteve o testemunho de que agradara a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, sem a fé, toda obra humana fica contaminada pelo pecado e pela rebelião. Somente por meio da fé, que como vimos aqui, é certeza, é convicção, mas é entendimento, é que nós obtemos o bom testemunho e então somos aceitos diante de Deus. Então olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Enoque andou com Deus, foi galardoado por Ele, amém? A palavra de Deus está dizendo que a fé me leva a andar com Deus e ser galardoado por Ele, aleluia. Nós somos chamados a andar e viver por fé. E quando se fala de fé, nós não poderíamos deixar de falar de Abraão, o pai da fé, amém? E eu queria chamar a sua atenção para aquilo que a palavra de Deus nos diz no verso de número 19. A palavra diz assim, olha: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta, aleluia. Sabe, quando nós olhamos para Abraão, a sua fé nos inspira. Mas eu queria que você entendesse que, na medida em que mais entendemos, mais robustos nos tornamos na nossa fé. E Abraão, ele nos ensina essa verdade. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós podemos observar 3 épocas ou 3 tempos na sua fé. E a primeira delas foi a fé na sua juventude. Observe o verso número 8, a palavra diz assim, olha, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia, aleluia. Aqui nós percebemos uma fé caracterizada por uma ação desafiadora. O Senhor chama Abraão e lhe dá uma promessa, e o Senhor lhe diz, olha, saia do seu lugar, saia da sua terra, saia da sua parentela, vá a um lugar que eu lhe mostrarei, um lugar que te darei por herança. E a palavra de Deus vai dizer que diante apenas de uma palavra, Abraão não hesitou em viver por fé. Abraão, ele foi desafiado e creu, amém? Então, meus amados irmãos, há momentos em que a nossa fé, ela nos levará a romper os desafios, você está me entendendo? Há momentos em que nós seremos chamados e chacoalhados a nós de fato rompermos em fé. E por que que Abraão, ele não hesita, mas ele prossegue? Porque ele tem entendimento, porque ele compreende que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E por isso, ele sai sem saber que lugar é esse, mas ele sai confiante. Então ele responde ao desafio com fé, aleluia. Mas a palavra de Deus também vai ensinar para nós que a fé amadurece. E nós observamos isso no verso de número 10. A palavra diz assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Você pode dizer amém? Ah, queridos, essa é a fé da constância. Primeiramente, nós vemos alguém rompendo em fé. E talvez haverá momentos em que você não terá dificuldade em romper em fé, mas talvez você tenha dificuldades em continuar crendo. Não é verdade? E foi exatamente isso que veio sobre a vida de Abraão. Quando ele recebe da parte de Deus esse desafio, e ele rompe em fé, e ele chega então até aquela cidade, ele precisa continuar crendo. Então olha, pela fé, a Bíblia diz, Abraão peregrinou na terra da promessa, como se em terra alheia estivesse.
Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz: habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, ele continuou crendo. Aleluia. O Senhor está declarando a vida da sua igreja, que virá tempo sobre a nossa vida em que nós romperemos em fé. Aleluia. Mas é preciso continuar crendo, é preciso não desistir, é preciso não retroceder, é preciso amadurecer a fé. Uma fé madura nos faz permanecer. Aleluia. E sabe, aquele que não permanece, aquele que não é constante, ele não triunfa. E esse é o terceiro aspecto que nós queremos compartilhar acerca de Abraão, que é a sua fé na velhice, que é o triunfo. A Bíblia diz que figuradamente o Senhor recobrou Isaque. Eu quero chamar a sua atenção para isso. No verso 19, o verso que lemos inicialmente, a palavra diz assim: olha, Abraão, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta ou o recobrou. Essa palavra está em acordo com Gênesis 22, 5. Quando o Senhor ele pede Isaque como sacrifício, e então Abraão começa a se dirigir para o lugar do sacrifício. Quando ele avista aquele lugar, a Bíblia diz que ele para com os seus moços e diz assim: olha, vocês ficam nesse lugar, eu e o rapaz iremos, adoraremos e voltaremos. Aleluia. E voltaremos. Sabe, queridos, Abraão sabia que Deus tinha que restaurar Isaque para cumprir a sua promessa. Você está entendendo isso? Abraão, ele não hesitou em crer. Abraão, ele continuou crendo. Ele sabia que uma palavra empenhada de Deus, ela é uma palavra que não pode retroceder. E então ele continua crendo nas promessas de Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, olha, nós somos chamados a viver por fé. Você que crê, diga amém. Amém. A fé tem o seu fundamento na palavra de Deus. Aleluia. Diga comigo assim: fé na palavra. Nós precisamos entender a profundidade disso, porque a nossa fé está fundamentada na palavra, a palavra de Deus. E a palavra de Deus declara que foi a partir da sua palavra, aquilo que é visível veio a se tornar visível. Então nós precisamos ter a nossa vida fundamentada na palavra de Deus. Jesus disse assim: se você tiver fé, nada lhe será impossível. Você crê nisso? Amém? Nada lhe será impossível, se você tiver fé, se você crer. Mas ele disse assim ainda: se você tiver fé e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que vocês pedirem em meu nome será feito. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Jesus está afirmando que é ouvir a palavra que vai produzir o bom testemunho. E ainda que nós possamos compreender essa verdade, mas muitas vezes nós não a vivemos. Então, olha, entenda, somente a palavra alimenta a fé. A sua fé, ela precisa ser alimentada, e ela somente será pela palavra de Deus. Então, olha, se você anda pela fé, você não pode andar pelo que você vê, mas você precisa andar a partir daquilo que você crê. Nós cremos na palavra de Deus, a palavra viva que trouxe existência a todas as coisas, amém? Então entenda comigo, o que o Senhor está dizendo é que o homem natural, ele anda por seus sentidos, mas o homem espiritual, ele caminha pela sua fé na palavra, amém? Então olha, haverá momentos em que os sentidos da nossa vida, eles serão contrários à palavra. E esse é o momento então de nós rompermos em fé, ou de nós continuarmos crendo para então triunfarmos. Então nós não poderemos viver por aquilo que é aparente.
Nós não poderemos viver por aquilo que sentimos, por aquilo que nos toca, mas nós precisaremos viver por aquilo que cremos, a santa palavra de Deus, aleluia. Então olha, ter fé na palavra de Deus agrada ao coração do Pai. Quando estava em carne, Jesus ele reconhecia a evidência dos sentidos, mas ele não se deixava dominar por eles, porque Jesus vivia pelo que cria e não pelo que sentia. E nós precisamos, à semelhança do nosso Senhor, viver pelo que cremos e não pelo que sentimos. Esse é o nosso chamado. Essa deve ser a razão da nossa vida. Então nós precisamos estar fundamentados na fé. Se nós quisermos viver o propósito de Deus, precisamos viver em fé. Amém? Não há outra forma, não há outra maneira, não há outro meio de nós desfrutarmos do propósito de Deus para a nossa vida, senão por meio da fé. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para Abraão. Mas agora eu quero que você vá comigo a Romanos capítulo 4. O verso 18. Romanos capítulo 4, a partir do verso 18. A palavra do Senhor diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, não levou em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia. O que nós percebemos aqui é que Abraão viveu o propósito de Deus para a sua vida, porque ignorou as evidências e os sentidos físicos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Parece loucura. Ele esperou contra a esperança. E por que ele espera contra a esperança? Porque ele esperava coisas superiores, maiores. A palavra de Deus diz que ele esperava no Senhor, que lhe trouxe a promessa. Então olha, contra a esperança ele creu. E por que ele creu? Ele creu conforme o que lhe fora dito. Foi a palavra da fé que alimentou a sua fé. Então, meus amados irmãos, a palavra está dizendo assim: olha, ele não atentou para o seu corpo amortecido, mas pela fé ele foi fortificado. Se ele simplesmente olhasse para si, ele declararia: impossível. Mas uma promessa lhe foi dada: pai de muitas nações serás. E ele confiou, e ele alimentou a sua fé com essa palavra, a palavra da fé. Então ele ignora os sentidos, ele ignora as evidências, porque ele não vive pelo que vê, mas ele vive pelo que crê. Aleluia. Sabe, muitos de nós acabamos por não triunfar na nossa fé, porque esmorecemos. A palavra diz: Abraão não enfraqueceu. Mas o segredo pelo qual ele não enfraqueceu é porque ele olhava para a palavra da fé. Ele mantinha os seus ouvidos na palavra da fé. Então olha, Abraão e Sara sentiam-se, pareciam-se e eram velhos. Você está entendendo isso? No entanto, pela fé desfrutaram da promessa. O Senhor está declarando para a sua igreja: é pela fé.
É pela fé que se cumprirá tudo que tenho derramado sobre a vida dessa igreja. Não são evidências, não são sensações, não são sentimentos, mas é por meio da fé. Sabe, amados, haverá momentos em que os fatos contradirão a palavra da fé. Haverá momentos em que os fatos dirão: não, impossível, não acontecerá. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, nós precisamos tomar Abraão como exemplo para a nossa vida, ignorar tais fatos e crer na palavra de Deus. Isso é fé. É crer contra a esperança, é continuar crendo, é crer quando nós formos chamados aos desafios para rompermos em fé, mas é crer quando parece que vencemos e nada mais acontece. E é continuar crendo, e é continuar esperando, olhando para nós e esperando nele. E assim nós vamos então triunfar. Aleluia. A fé não se preocupa com aquilo que o natural pode ver ou mesmo sentir. A fé apenas vê a onipotência. Aleluia. A fé vê o poder de Deus. A fé vê aquele que é fiel para cumprir a sua palavra. Quando isso acontece, querido, a fé verdadeira, ela não desanima, mas quando ela é provada, ela floresce. Sabe, a fé verdadeira, ela persiste e vence. Ela não se deixa deter, porque a fé, ela é vitoriosa. Declara a palavra do Senhor, amém? Amados irmãos, a fé, ela toma posse. Sabe que Abraão era ousado, porque quando ele entendeu, era como se ele estivesse dizendo para o Senhor: ainda que o Senhor mate esse menino, o Senhor tem que trazer ele de volta, porque tem uma promessa nele. O Senhor me disse que é nele. Então, se é para entregar, eu entrego. Eu não vou deixar me levar pelos meus sentimentos, pelo que eu estou sentindo no meu coração. Mas eu tenho uma palavra, e eu vou crer nessa palavra, e eu vou confiar nessa palavra. E era como se ele estivesse dizendo: Senhor que lute. Mas o Senhor vai fazer, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Então, queridos, a fé nos faz tomar posse. Por que é que não tem acontecido? Por que é que não temos experimentado? É porque é pela fé. Nós queremos ver para crer. É ou não é verdade? Senhor, me dá um sinal. Você já tem uma palavra, creia. Você está entendendo? A Bíblia diz que o Senhor chama Noé e diz: olha, constrói um barco, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Uma palavra. Ele não hesitou, e ele construiu. Aleluia. Nós somos chamados a viver por fé, a viver pela fé, fundamentados na fé, na palavra de Deus, e assim nós nos moveremos, governados, mas fundamentados, dirigidos, mas com os pés fincados na palavra de Deus. Esse é o chamado do Senhor para a vida da sua igreja. Entendamos, não acontecerá por conchavos, não será por amizade,
não será por conhecimento, é pela fé. É crer na palavra liberada. É confiar nela e triunfar nela. Aleluia. Quando você for fundamentado na fé, a sua vida será transformada. Você pode ter certeza disso. Então nós somos chamados a viver por fé, amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você começasse a entender comigo. Que existem aqui nessa noite um entendimento tocando as nossas mentes. Quando Abel entendeu, ele ofereceu o maior sacrifício. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós queremos fazer uso da fé para receber. A fé entrega. Quando Abel entendeu, ele ofereceu, mas ele não simplesmente ofereceu, ele ofereceu um sacrifício mais excelente. Porque uma fé com entendimento se doa, uma fé com entendimento entrega, aleluia. E nessa noite, dimensões de fé estão sendo derramadas nesse lugar. O Senhor está chamando alguns para romper em fé. O Senhor está chamando alguns para uma nova realidade, para adentrar num novo ambiente. Mas o Senhor está chamando outros para continuar crendo onde você está. Para você não desistir. Para você não retroceder. Mas para outros, é tempo de triunfo. É tempo de você ver o seu Isaac. É tempo de você ver o seu milagre. Se com fé você declarar assim como declarou Abraão: tu és fiel, e ainda que eu entregue, tu ressuscitarás, porque para uma promessa sobre ele, ele fará. Ele fará.